Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Leidiane de Paula Santos Della Roca, sou juíza do trabalho, diretora de Direitos Humanos da Matra 15, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas do TRT da 15ª Região, que é justamente o órgão aí, a entidade responsável por cuidar do programa TJC, que é o programa que integra esse vídeo. É um prazer falar com vocês e hoje vou falar um pouquinho sobre o Poder Judiciário. Vocês já ouviram falar sobre ele? Bem, nosso programa é um programa desenvolvido no âmbito de uma associação de juízes, não é verdade? E quando a gente pensa em juízes, nós pensamos em Poder Judiciário, que é o órgão a qual integram os juízes, é um órgão formado por juízes. É um órgão formado por juízes que julgam, que apreciam os casos concretos, os conflitos que acontecem na sociedade e aplicam a lei, dizendo quem tem direito, quem não tem direito, enfim. E nós temos no nosso estado, no nosso país, né, temos a República Federativa do Brasil, que se divide em 3 poderes. O que são esses poderes? Esses poderes, eles são harmônicos e independentes entre si, ou seja, são 3 poderes que têm 3, vamos falar, entidades que têm certas responsabilidades. Como assim? Para que nosso estado ande, caminhe e possamos viver aí em paz, nós temos 3 poderes com funções típicas. Temos o poder legislativo, que é aquele poder que faz as leis. Temos o poder executivo, que é aquele que administra o nosso estado, administra a máquina pública. E finalmente temos o poder judiciário, que é aquele que aplica as leis. Eu falei que cada poder é independente e harmônico entre si, não falei? Pois é, cada um no seu quadrado, cada poder tem a sua responsabilidade, a sua função típica. Então, um poder não pode interferir no outro, porque senão vira bagunça. E o Poder Judiciário é um poder independente e é constituído pelos juízes, categoria da qual eu faço parte. Vocês já devem ter ouvido falar, juízes e magistrados, é a mesma coisa? Sim. Tanto é que a nossa associação, a Associação dos Magistrados Trabalhistas, a AMATRA, ela é justamente uma associação de magistrados ou juízes. Magistrado e juiz é a mesma coisa, são 2 nomes para a mesma figura. E como se tornar um juiz? Uma pessoa pode ser juíza a qualquer tempo, precisa de algum requisito? Como que funciona toda essa história? No nosso país, para se tornar juiz, como regra, há necessidade de um concurso público. O que é um concurso público? O concurso público é uma prova da qual todos podem participar, desde que tenham certos requisitos. E aí, nessa prova, os melhores, aqueles que forem mais bem colocados, recebem ali a possibilidade de ingressar na carreira. No caso do juiz, ele precisa primeiramente ter faculdade de direito, graduação em direito, que é uma faculdade que dura 5 anos. Depois dessa faculdade, ele já pode prestar essa prova, esse concurso, lembrando que essa prova são várias provas, na verdade, já vou falar sobre isso. Não, o juiz ele ainda tem que ter 3 anos de experiência profissional na área jurídica. Então ele tem que ter já uma certa familiaridade com a área jurídica, com a carreira profissional, não como juiz, mas ele pode, por exemplo, ser advogado ou exercer alguma função pública que envolva aí conhecimento de direito, que exija que tenha-se direito. Depois disso, com a faculdade, os 3 anos, a pessoa já pode prestar concurso para juiz. Qualquer pessoa pode prestar, é um concurso extremamente democrático. E ele é um concurso bastante difícil. Infelizmente, assim, não é um concurso tão fácil e não deveria ser, porque é uma função de muita responsabilidade. Afinal, você vai estar julgando casos, interferindo na vida das pessoas. O concurso ele tem várias fases. A primeira delas é uma fase de questões de múltipla escolha, de xizinho mesmo, envolvendo matérias de direito. A segunda fase é uma fase que nós chamamos de questões discursivas ou dissertativa, que são questões abertas, perguntas para serem respondidas à mão. Na terceira fase, nós temos a necessidade de elaborar uma sentença. O juiz vai ter um caso ali hipotético, né, um probleminha para resolver, como se fosse uma situação real, e vai ter que fazer à mão uma prova, né, uma sentença
dentro de um limite de tempo. Na sequência, nós temos a prova oral, ou seja, o juiz ele vai ter a necessidade ali de ser arguido por uma banca, por outros juízes mais experientes, né? O candidato a juiz, porque ele ainda não é, ele vai ter a necessidade de ser ouvido e passar nessa prova. Além disso, nós temos também uma prova que nós falamos de provas e títulos, que é justamente a fase em que o candidato a juiz vai apresentar ali alguns documentos que podem classificá-lo melhor ou não. Então, aquele que estuda, que já tem artigos publicados e algumas outras questões, acaba tendo uma certa vantagem na classificação final. Depois disso, o juiz ele entra na carreira, ele sendo aprovado, ele entra na carreira, ele participa um tempo de uma escola, nós fazemos uma escola, um tempo de aulas numa escola de formação e finalmente ele começa a atuar. Depois de 2 anos atuando, ele recebe algumas garantias para o exercício da profissão dele. Então, ele não pode mais perder a função, a não ser por uma decisão judicial, ou seja, julgamento. Ele não pode ser movido de lugar para lá e para cá, não, ele tem aquela garantia de não ser movido, a não ser que haja um interesse público. E também ele tem a garantia de irredutibilidade dos subsídios. Subsídios é o salário do juiz, então ele não pode ter ali o seu salário reduzido. Tudo isso é uma garantia para que ele possa trabalhar tranquilamente, confortavelmente, sem pressão. O Poder Judiciário ele é estruturado em vários órgãos. Nós temos órgãos de primeira instância e no caso de recurso nós vamos subindo. Temos a segunda instância, que é a regra ali dos recursos, e podemos chegar em certas ocasiões até terceira instância, que seria um terceiro degrau. A cúpula, né, vamos dizer o chefe, entre aspas, do Poder Judiciário, o órgão máximo do Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, que fica em Brasília, sede na capital do nosso país. Lá temos o STF, que é composto por 11 ministros, que nada mais são que juízes que recebem essa denominação. Só que lá, os ministros não passaram por concurso público, eles são indicados pelo presidente da República, uma indicação que nós chamamos política, mas é a exceção, os demais juízes têm concurso. O STF, que fica lá em Brasília, ele é responsável pela guarda, ele é o guardião da Constituição Federal. O que é Constituição Federal? É um livro que tem todos os direitos básicos do cidadão, direitos e também deveres. Lá também tem toda a estrutura do Poder Judiciário, todos os órgãos que compõem. E também os nossos direitos fundamentais, direito à vida, à liberdade, enfim, várias questões que não podem ser tiradas de nós. A Constituição é a nossa lei maior. Todas as leis abaixo devem obediência à Constituição. Por isso nós temos o tal do controle de constitucionalidade, que é feito, em regra, pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, porque ele é o guardião da Constituição. Bem, eram essas as minhas considerações a respeito do Poder Judiciário, espero que tenha sido clara. Em caso de dúvidas, estou à disposição de vocês. Temos aqui vários voluntários, muitos deles integram o Poder Judiciário, somos juízes como eu e como outros que também gravaram vídeos. Mas também temos muitos advogados, temos também procuradores, promotores, outros profissionais que atuam no Poder Judiciário aí, que são auxiliares da Justiça. Temos um sistema bastante organizado que tem como finalidade concretizar os direitos e tornar a nossa sociedade mais pacífica e melhor de se viver. Foi um grande prazer falar com vocês. Nos vemos em breve. Até mais.